eu gostaria de falar um minuto sobre a questão de adaptação. Uma adaptação existe quando o roteiro é feito a partir de uma obra já publicada. Só que o debate sobre adaptação, a meu ver, no geral, é mal feito, porque o debate incide sobre uma categoria que não deveria aparecer, que é a ideia de fidelidade. Acontece que não existe essa ideia de fidelidade, não existe a ideia de traição. Uma vez que eu tenho duas linguagens diferentes, porque o romance, no nosso caso, ou mesmo uma peça de teatro, é apresentado, mas no romance principalmente, é apresentado em linguagem verbal, a obra cinematográfica é de outra ordem, porque ela é apresentada no que nós chamamos tecnicamente uma linguagem sincrética. Eu tenho as imagens em movimento, eu tenho a fala dos diálogos e às vezes até textos escritos que podem aparecer nos filmes, eu tenho os ruídos todos, eu tenho a música que acompanha, e vejam, por exemplo, há uma diferença notável entre o romance e o cinema, é que o romance conta uma história. O cinema, na verdade, mostra uma história. A história é contada, mas ao mesmo tempo eu tenho uma percepção direta daquilo que está acontecendo na minha frente. Ora, o que eu quero dizer é que são duas obras de arte de natureza diferente e, portanto, eu não tenho que discutir, em momento nenhum, não tenho que fazer julgamento de valor com as ideias de traição, de fidelidade, etc. Ora, o que acontece no romance da Patrícia Mello é que eu tenho, na verdade, um processo de brutalização, de desumanização dessa personagem que se chama Michael, e por isso é um romance de formação às avessas. E o romance da Patrícia Mello tem uma visão social. A Patrícia Mello mostra muito o fato de que, numa sociedade de classes, onde eu tenho um processo de violência muito grande, e as classes médias estão ficando atemorizadas por causa da violência e não confiando no Estado, resolvem privatizar a questão da segurança com os matadores, etc. Esse Michael é um indivíduo de baixíssima consciência política. Ele é incapaz de perceber que ele não está mudando de classe social, que ele não passa de um serviçal daquelas pessoas. Ele tem a impressão de estar mudando de classe social. E a Érica, no romance, é a consciência que diz para ele: você não está mudando de classe social, você é um objeto que vai ser descartado, etc, etc, etc. Bom, e isso ele só vai perceber, ele vai dizer: o que eu foi o revólver desse pessoal. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para ouvir as palavras do nosso homem do ano, eleito pelo Clube Recreativo da Baixada, o Dr. Michael Jorge. Essa homenagem me deixa profundamente honrado. O que o Zé Henrique fez foi uma leitura de um aspecto do romance, que foi esse aspecto de por que alguém vira um matador. E por isso ele deu um nome muito bem apropriado de O Homem do Ano. Quer dizer, a questão não incide sobre a violência, sim, incide sobre esta pessoa, como é que esta pessoa se transforma num matador. Ah, segura. Está sentindo a força. Não é como colocar uma coroa na cabeça? Foi uma escolha, eu quis talvez escolher um lado do personagem, eu quis ir dentro da alma desse personagem, eu quis fazer um filme. Eu acho que a violência está no filme, mas está na superfície. Eu quis fazer um filme que investigasse um pouco o porquê. O Fiorin tocou muito bem nesse assunto. Um filme que tocasse o porquê, né? Qual é a razão disso, da sua vida mudar por um gesto. No caso dele foi porque ele
Perdeu uma aposta, porque o time dele perdeu, no fundo. No livro, né? Acho que é o São Paulo, perde do Palmeiras. E ele pinta o cabelo, e acontece não sei o quê. E aí é uma bola que vai indo e os acontecimentos vão se sucedendo, que ele vira o que ele virou. Existem dois grandes tipos de romances policiais. Um primeiro, que é aquele que se foca no trabalho do detetive e da descoberta do assassino. Nós não sabemos quem é o assassino e nós vamos descobrir quem é o assassino e quais as motivações do assassino. Mas existe um outro romance policial, que é um romance policial, e é aí que entra esses romances que tematizam a violência, que não são romances de descoberta propriamente, são romances que mostram o crime e a possibilidade do castigo ou não, de você pegar ou não pegar o assassino, etc. Nós sabemos quem é o assassino, nós sabemos quem ele se coloca. Bom, o romance da Patrícia Mello se coloca nessa outra vertente que teve um desenvolvimento muito grande nos Estados Unidos. Você tem uma quantidade muito grande. Todo mundo pro chão, compadre! Pro chão, bota a cara no chão, filha da puta! Bota a cara no chão, meu irmão! Bota a cara no chão, senão eu vou dar um pé! Joelha! Que isso, cara? Me matou, irmão. Já dei mole, mas não dá mole mais não, irmão. Você conhece a empresa de transporte Átila? Tô ligado com esse cara na Gamboa, irmão. Até matar o primeiro cara, a gente pensa que existe essa história de aprender a matar. Aprender a matar é igual aprender a morrer. Um dia você morre e pronto. Acabou. O filme foi lançado um pouco antes de surgirem essas notícias na imprensa a respeito das milícias no Rio de Janeiro, né? O que foi isso? Foi uma espécie de profecia? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, os filmes... Isso é um assunto bem para ser alongado, mais aprofundado nessa questão da violência, da mídia, né? Quer dizer, do cinema, das televisões e tudo. A questão da violência, como ela é retratada e como é isso na realidade, o que influencia, né? Quer dizer, se o cinema ou as televisões, os noticiários sobre violência, a violência está cada vez mais em voga, né? Quer dizer, a violência ela é banalizada, por um lado né? Porque a gente está acostumado a ligar a televisão todo dia, está acontecendo barbaridade, né? Então a gente já se acostumou à violência, né? Então, eu não sei, eu acho que os filmes de violência são sempre premonitórios, porque sempre tem uma coisa pior que vai acontecer, né? Mas, no meu caso, como eu falei, eu não quis fazer um filme que chocasse.